Estamos de volta para o nosso último bloco do nosso canal aberto desta semana, debatendo o papel da sociedade civil organizada no enfrentamento às vulnerabilidades sociais. Neste último bloco, eu quero comentar com vocês, no bloco anterior eu toquei sobre a questão do trabalho, que eu comecei muito cedo, com 9, não me arrependo disso, acho que até formou o cidadão que eu sou hoje, ajudou muito nessa formação, é a questão da violência doméstica, que muitos chegam lá, né, na sua entidade, justamente por passarem por isso. O André já faz o trabalho para não chegar a esse ponto, né, André? Deu bem certinho vocês dois aqui, né? O André tenta prevenir para que nunca essa criança que passou por ti lá chegue aqui na IVE, né? Mas nós comentávamos, inclusive, coincidentemente, essa semana, a gente se encontrou com amigos de infância. Quem de nós não tomou uma surra? Mas era uma só, porque não tinha a segunda, porque na segunda em diante era só olhar. O olhar da mãe ali já... Opa! E quando falava o nome completo, então, meu Deus do céu, né? E hoje, sim, se encostar, tem criança com 3, 4 anos, vou chamar o conselho tutelar se bater em mim. Parece que elas já estão orientadas a isso, né? Eu queria um parecer de vocês aí nesse sentido aí. Puxa, você puxou um tema bem complexo, bem complicado de se trabalhar, mas assim, eu acho que muitas vezes as leis, né, são necessárias, né? A gente criticou um pouquinho as leis, algumas coisas, mas assim, acho que tudo começou porque sem dúvida, existe o descontrole, né? Acho que esse é um tema assim, que a gente tem que tomar cuidado, porque não devemos permitir o bater, né? Lá no Lar Colmeia, a gente sempre fala que não é permitido bater. E por quê? Vou falar lá da minha vivência, né, no dia a dia, assim, o porquê. Muitas crianças que chegaram ali no Lar Colmeia vieram por situações de maus tratos, de extrema violência, de pais agressivos, de um padrasto agressivo, né? Então, assim, dentro da nossa realidade, se ela já foi tirada por esse motivo, para ser protegida, como vou permitir que alguém bata naquela criança? Sim. E mesmo que seja uma chinelada, uma palmada, né? Que podia alguém pensar assim, bom, mas uma palmada no popô, né? Não vai ferir, não vai... Mas, assim, o que remete àquela criança, o que significa para ela, né? As lembranças que traz, isso é o mal, né? Então, assim, nós ali temos isso dito que não pode bater. Mas, e na minha casa, né? Como é que é? Né? Os meus filhos lá, no dia a dia. Assim, a gente tem que tomar cuidado com a questão da proporção, né? Eu penso sempre assim que tudo que muitas vezes uma mão minha pode parecer pesada para uma criança, né? E no momento da raiva, né, a gente sabe que o sangue sobe e aí é o perigo do descontrole, né? Não saber administrar exatamente, isso. Essa dosagem e também sempre penso assim, por que sempre bater? Por que a gente fica nesse tema assim do que para resolver tem que ser batendo, né? A gente lá no lar trabalha isso muito com as mães sociais, né, com os pais, a gente procura falar assim, mas não existem outras formas de punir o castigo, a disciplina, por que tem que ser batendo, né? Eu sempre falo isso lá assim, se a gente pensar que bater resolve, por que a prisão está tão cheia? Se a gente pensar, aquelas pessoas que estão presas, muitas vezes foram as pessoas que mais apanharam na vida, seja de um pai, de uma mãe, de um pai alcoolista, muitas vezes até, não sei se ainda fazem, mas da polícia, né? A gente ouve isso entre eles mesmo, né? Então, assim, resolve o bater? Será que uma boa conversa? Será que tirar um privilégio? Muitas vezes o filho quer ver um filme. Bom, mas você está me desrespeitando, você desrespeitou seu pai, está brigando, está querendo você bater no teu irmão, né? Então, assim, não existem outras formas, né? A gente sabe o celular hoje na mão da criança, ela quer estar todo o tempo. Acho que o castigo de, não vai jogar bola hoje, não vai brincar de boneca hoje, acho que causa um impacto... tempo, né, Zé? E um tempo, hoje, um impacto diferente, né? Mais eficaz do que uma agressão. Apesar que devido às leis, né, e a questão do lar Colmeia, um lar
uma questão diferenciada pelo histórico das crianças, mas um tapinha não dói, né? Eu acho que o pai tem que ter sensibilidade responsável de saber lidar com essa situação. Isso. E o problema é quando o pai também não teve uma base, né? Exatamente. O problema é esse também. Eu acho Aí, que aí eu vou dar o meu parecer, que é a continuidade disso, né? A criança cresce no meio dessa violência. E aí eu faço a pergunta, por que tantas mulheres sofrem a violência em casa ainda na idade adulta? Quantas mulheres a gente tem que sofrem, que são espancadas pelos seus companheiros, maridos, que hoje nós temos situações de convivência diferente. Mas nós temos casos assim que a gente... É uma continuidade, né? A criança vê o que acontece em casa também, né? Assiste a esse tipo de agressividade contra a mulher, que infelizmente a mulher sempre fica na desvantagem. Poderá haver mulheres que poderão bater no seu companheiro, mas é mais difícil. Geralmente, as mulheres são agredidas. Então, às vezes, elas já vêm de uma infância assim, onde foram muito maltratados. Os meninos, e aí não conseguem né? romper com essa violência. Não conseguem assim, romper e dão essa continuidade. Depois chegam na idade adulta, acho que o meio que tem de tratar um problema ou solucionar é continuando com aquela violência, continuam Exato. com aquela violência. É que aí o trabalho que deve ser feito não é na criança, é nos pais, né? Eu vim do interior, meu pai militar, confesso para vocês, todas as surras que eu levei foram merecidas. Então, eu vejo assim, tudo tem que ter a questão do amor, né? Se você vai dar um tapa no bumbum do teu filho, eu acho que você deveria abraçar teu filho e chorar junto com ele, né? Ele vê que aquilo não só doeu nele, mas como doeu em você também. Eu tenho um filho de 21, uma menina de 7, agora a gente adotou um menino de 12, e eu e a Márcia, a gente não bate, né? Não precisamos bater até hoje, nunca foi preciso. Mas eu vou dizer para vocês, eu não iria usar a forma que meu pai fazia em mim, jamais, né? E então eu sempre fui para a conversa, né? Já tive conversas bem sérias com meu filho mais velho, né? E tive que tirar... Inclusive agora, depois de adulto, tu vai ficar sem o carro, tu vai ter que fazer isso, fazer aquilo, entendeu? Mas não fui para a violência. Mas se eu fosse ver o meu pai e a minha mãe em casa, já era no laço. Uma outra criação. Outra criação. Eles tiveram uma outra criação. Mas não podemos julgar, né? Mas agora a gente vê casos aí de pais espancando os filhos. Entendeu? A gente tem uma menininha, a menininha, ela foi para a escola toda marcada, entendeu? Então, assim, não é assim que funciona. E se chegar em mim, eu sou o primeiro a ligar para o conselho tutelar. Eu não quero saber se o pai é meu amigo, não é meu amigo. Eu estou ali pela criança, entendeu? E eu não coloco a mão em cima. Eu chamo e vamos para os finalmente. Eu tenho um vizinho que eu estou de olho nele. Já fiquei sabendo ou é criança ou a própria esposa. Eu, como cidadão, não quero saber. Também, se realmente se efetivar, se eu desconfiar, eu vou ligar para as autoridades competentes, porque você, cidadão, pode fazer um papel como cidadão de polícia, né? Exato. Ver uma atitude errônea como essa e denunciar. E pode ser anônimo. Fechar Né? os E pode ser olhos, anônimo. é conivente. Não precisa E pode nem ser se anônimo, identificar, não precisa se expor. E não precisa ser só para criança, né? E hoje é para criança, para mulher, qualquer injustiça, alguém que está na rua, um animal, inclusive, né? Eu acho que tem que denunciar. Porque muitas vezes, até na escola, o pessoal, o meio, fica com medo, passa a mão por cima. Eu acho que não, acho que a professora está ali, os professores, eles têm que vir alguma coisa errada. Pode ser anonimamente a denúncia à Exato. polícia e às autoridades competentes, né? O que a gente não pode ser é conivente, né? Enxergar e não fazer nada. Não pode. Cláudio, Eu toquei nesse assunto só para finalizar, é que eu, assim como o André, apanhei muito da mamãe. Eu não tive pai, né, André? O papai não estava mais conosco quando eu nasci. Mas o meu filho tem 28 anos e ele conta isso, ele relata isso, o Rafael, que tu conhece, jornalista, colega do Zé aí, uma surra em 28 anos, aos 6 anos de idade. Uma. Por quê? E explicando o porquê. Exato. E fazendo ele dizer o porquê que tu está apanhando. Estou apanhando por isso, entendeu? E foi a que bastou. Exato. Nunca mais, em 28 anos, lógico que depois de uma certa... É mais fácil ser capaz de eu... Porque assim, nós adultos, a gente passa muitas vezes no nosso tempo a gente dizendo não para as crianças, né? Tu tá lá e vai fazer alguma coisa, o teu filho se aproxima, tu diz, não, sai daqui, vai para lá,
agora não e tal. Aí depois a gente fica velhinho, né? A gente quer, vai e liga para eles virem. Mas a gente passou a vida toda dizendo para eles, vai para lá, não vem para cá, não, agora não posso. E aí depois, logo ali na frente, nós vamos precisar deles. E tem muitas crianças hoje, né, que elas não querem saber do pai e da mãe, porque elas são muito judiadas, maltratadas. Vai acontecer o quê? Amanhã ou depois, né, vai estar no asilo, né? Sem ninguém, Sem a ninguém. gente vai lá visitar, mas não tem ninguém e tal, mas a gente não sabe o histórico. Eu sou desse princípio, não sei o histórico, não vou ficar julgando, tendo preconceito e Exato. fazendo conceito. Ô, Cláudio, a gente está na reta final do programa, mas eu queria, reta final mesmo, eu queria fazer a seguinte pergunta para essas pessoas que praticam o bem. O porquê praticar o bem? O porquê ser voluntário? O porquê? Para atingir essas pessoas que estão lá do outro lado observando a gente com o tema de hoje, para abrir um espaço nas suas vidas para começar a praticar cada vez mais o bem também, ampliar essa rede do bem. Então, por que, dona Carmen, você é voluntária? Então, E para quê? eu ia complementar o que ele estava falando, que eu sou muito de acreditar na palavra amor. Eu acho que as pessoas tinham que praticar mais isso, tanto na hora de falar com seu filho, falar com seu companheiro, falar com seu amigo, falar com as pessoas. Eu acho que as pessoas se distanciaram muito, sabe? Então, os problemas vêm, o grande problema já começa ali com o trabalho de vocês. Essas crianças não têm amor em casa, não têm amor de ninguém. Então, elas se tornam revoltadas, eu vou dizer assim. Por quê? Porque precisavam desse carinho, precisavam dessa atenção. E quem não gosta de amor e de carinho? Quem não gosta de um gesto bonito, né? Então, como eu própria já passei 2 vezes pela experiência do câncer de mama, quando eu tive o meu primeiro diagnóstico, que eu soube que ia ser elaborado esse trabalho aqui na cidade, eu no primeiro dia me prontifiquei, é isso que eu quero. Eu tive uma oportunidade na minha vida, eu vou ajudar agora quem precisa. E esse trabalho eu estou fazendo há 10 anos e para mim ele é gratificante por causa disso. Porque a gente está ali justamente para dar isso, para dar carinho e para dar amor. Eu acho que a solução ainda é a gente se tratar bem, a gentileza, o amor, a afetividade. Eu acho que isso conseguiria mudar realmente as pessoas. Mas isso tem que vir de dentro, tem que vir do coração. Eu vou falar em 2 palavras, assim, para ser rápido. Por quê? Eu acredito nas pessoas e porque eu acho que eu posso fazer diferença na vida dessas pessoas também. Então, são 2 coisas assim que eu tenho. Eu acredito nas pessoas, não desisto de pessoas, amo pessoas, né? Amo pessoas, e porque acho que com a minha parte, né, com o meu trabalho, eu posso fazer pelo menos um pouquinho a diferença. André. Quando a gente abriu o projeto, chegou até nós uma criança passando muita fome, né? E aquilo ali inquietou muito eu e a Márcia. Então, a gente viu que nós não podíamos viver numa hipocrisia de ir para nossa casa, ter tudo, e aquela criança não tinha o que comer. Então, aquilo ali, para mim, foi o que... Disse, não, vou ter que fazer alguma coisa. Daí, abri mão do trabalho, abrimos mão de muitas coisas para exatamente isso. A gente acredita que essas crianças ali, elas podem ter uma vida melhor. Por que não, amanhã ou depois, uma delas ser um jornalista, um político, alguém na sociedade, né? Que um verdadeiro cidadão na sociedade. Então, eu acredito nas pessoas e eu tenho certeza que um trabalho de instituições como as nossas e muitas outras que tem por aí é a única maneira para mudar a situação que a gente vive hoje. Porque acreditar num político corrupto, acreditar em tantas coisas que são faladas para nós, instituição, né? Que não, vamos ajudar, amanhã nós vamos ajudar, mas, na verdade, só se fala e não se pratica, isso é a pior coisa que tem. Muito bem, o Alex já está fazendo sinal ali que nosso tempo esgotou. Só me resta agradecer, então, ao André Brito, do projeto Criança Cidadão da cidade de Campo Bom, Ivelise Menezes, lá Colmeia, a Carmen Blumen dos Reis, do grupo Amigas de Mãos Dadas, e ao nosso colega Zé Renato, que de segunda a sexta, segunda, quarta e sexta ao vivo, na terça e quinta reprise, 11h30, e também em vários horários na programação, o seu programa Sociedade em Ação, abrindo justamente esse espaço que o nosso canal aberto, que a cada semana traz um tema, um assunto de extrema importância para a nossa
comunidade e sociedade, eles diariamente fazem isso, abre esse espaço para essas importantes entidades. Muito obrigado pela presença de vocês, sucesso, luz divina para todos nós, né? E nós agradecemos a você que esteve conosco, acompanhando esta edição de mais um Canal Aberto que volta na semana que vem. A todos, uma excelente semana repleta de saúde e paz.